Bom, gente, então nessa última parte aqui desse conteúdo de lista dessa semana, a gente vai ver agora nesse vídeo como que a gente implementa então um TAD lista, como que a gente organizaria, né, aquela estrutura nó, aqueles ponteiros início e fim, p, né, e etc. Isso na forma de uma lista com TAD, né, no formato de TAD, tá? Bom, olha só, pessoal, a gente vai fazer algo nesse sentido que está aí, né? Então a gente vai ter um lista.h, onde a gente vai ter lá o tipo Ellen, que seria lá o tipo que vai ser a informação que vai ser armazenada na lista, tudo bem? A gente vai ter uma outra estrutura, pessoal, para armazenar os ponteiros início e fim, que são informações referentes à lista, tá? Então, que é exatamente então, esse tipo lista T que vai ser criado, tá? Que daí o usuário, quando ele quiser usar uma lista, ele declara, né, esse ponteiro para essa lista T e chama a função criar, tá? Cria a lista, que vai estar inicialmente vazia. E aí o que eu vou ter nessa estrutura lista? Então eu vou ter estrutura lista, os campos início e fim. E para armazenar cada elemento eu vou ter também o nó, que é uma outra estrutura que tem os campos informação e próximo, tá? Então, aí estão, a gente tem duas estruturas, a do nó, né, de cada nó, e da lista, que é uma só, que tem início e fim, e aí a gente vai ter as funções insere e retira elemento, tá? E aí os elementos vão estar armazenados de uma maneira encadeada lá na tua memória, né? Com início aqui, fim aqui, tá? Essa função inserir vai sempre inserir no final da lista, tá? Inserir no final da lista sempre. E a função retirar, a gente vai remover. Vamos ver aí se vai remover no início, no final ou no meio, tá? Aí a gente consegue, vou deixar aí como. Vou deixar em suspense aí para vocês, tá? Vamos lá. Bom, vamos lá. Ó. Considerando a representação da lista anterior, implemente o TAD com as funções cria, libera, insere, retira, tamanho da lista, se está na lista ou não, imprime e a função inverte, tá? Também que a gente vai implementar. Então, a gente vai implementar essas funções que estão aí, tá? Então a gente vai fazer junto. E vamos lá, né? Vamos voltar aqui. Então, pessoal, o que eu vou ter? O que eu vou ter aí inicialmente, né? Então, inicialmente eu vou criar aqui, né? Primeira coisa, eu vou criar um TAD lista. Vamos entrar nesse TAD lista. A gente vai ter então três arquivos, que é o lista.h, o lista.c e o main, né, .c. Tá bom?
Vamos lá no lista.h. No lista.h, a gente vai ter o typedef do tipo que a gente quer armazenar. Vamos fazer na forma de inteiro primeiro, tá? Então você vai armazenar sempre inteiros nessa lista. E a gente vai ter um typedef da struct lista, vamos usar a lista T aqui, tá bom? E o que eu vou ter no... eu posso remover. O que eu vou ter no lista.c? No lista.c, a gente vai ter a definição da estrutura nó. Essa estrutura nó vai ter o campo info e vai ter também um ponteiro para o próximo elemento dessa estrutura que está aí. Tá bom? Vou também criar tá, uma coisa que você pode fazer aqui é o seguinte, né? Eu posso colocar aqui o que a gente fez no outro exercício, que era criar um typedef da struct nó t, tá? E aí usar esse nó t aqui, tá? Facilita um pouco a nossa vida, né? E a minha struct lista, a gente vai colocar o conteúdo aqui, que vai ter os campos início, que é um ponteiro, né? E fim, tá? A gente não vai precisar colocar, pessoal, o ponteiro P que vai percorrer, que isso vai ser criado dentro das funções, tá? Dentro de cada função, se você precisar percorrer, né, aquela lista, aí você cria ali na hora, tá? Dentro aí também desse lista.c, que é o que está dentro da implementação, então você tem total acesso a todos os campos, né? E eu posso colocar também aqui mais um outro campo, que é o tamanho da lista, tá? Aqui não é struct nó, é struct lista. Tá? Então é o tamanho total aí da lista, número de elementos que você tem armazenado naquele momento, né? Bom, então a gente vai criar inicialmente a função criar, né? Então o lista t cria. Então essa função aqui vai te retornar um ponteiro para a lista, para a estrutura lista. E a gente vai implementar ela aqui de que forma? Né? A gente vai criar um ponteiro para a lista T, L. A gente vai fazer a alocação size of lista T, tá? E a lista vazia, bom, antes disso a gente pode fazer um assert que L é diferente de nulo. E a lista vazia inicialmente indica que o L ponto início aponta para nulo, o L ponto fim também vai apontar para nulo e o L ponto tamanho vai apontar para zero, tá? Ele vai receber o valor zero, que é a lista vazia, e retornar esse L, tá? Então essa é a implementação do cria lista, né? Criar uma lista. A gente pode também, uma segunda função a implementar é a função libera, ou destroy, ou remove lista, né? Que é simplesmente liberar uma lista que já está criada, tá?
Então, o que você vai chamar essa função no final do programa, né, ou quando você não for mais usar essa lista. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que percorrer todos os elementos desta lista e, e desalocar cada elemento separado, né? A gente pode primeiro, a gente pode verificar se o L é diferente de nulo, quer dizer, a lista em si é diferente de nulo, a gente vai executar ali dentro o que? A gente vai fazer com que o nó, um P, né, aponte para o início desta lista, tá? E aí, enquanto o P for diferente de nulo, a gente vai atualizar início, recebe o P ponto próximo, a gente vai dar um free nesse P e vai fazer o P apontar para o próximo elemento. Aqui é início. Tudo bem? Terminado isso, né, que é remover elemento por elemento, a gente pode dar um free no L de modo geral, né, que é a lista que tem os dois ponteiros mais o tamanho, tá? Então, ó, o P aponta para o início, tá? Enquanto esse P for diferente de nulo, então se a lista estiver vazia, ele já nem entra nisso, né? Nem entra nesse while. Se tiver pelo menos um elemento, ele vai entrar. A gente vai atualizar esse início para apontar para o segundo elemento, né? Que é o P ponto próximo. Vai dar um free nesse P, que é o primeiro elemento, e vai fazer com que esse P aponte para o início da lista, né, já desconsiderando o elemento que foi removido, tá? Então, beleza, essa foi a função liberar. Vamos agora criar a função inserir. Função inserir, ela vai bom, vamos lá. A função inserir, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai ter void insere lista T com L e o elemento que a gente quer inserir, tá bom? Então, vamos lá, vamos implementar aqui. A gente vai fazer aqui, pessoal, a função inserir, inserir elemento, mesmo que seja elemento repetido, tá? Mesmo tendo elemento repetido, a gente vai inserir elemento sempre no final da lista. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai verificar, né, fazer um assert que L é diferente de nulo. Depois, a gente vai criar o nó, alocar, né, o nó, que vai receber o x. Tá? A gente vai fazer com que o campo info receba o x, o próximo receba nulo, tá? E aí tem os dois casos que eu falei para vocês, né? Então, o primeiro caso é lista vazia, que é eu verificar se
o L início é igual a nulo. Então, se for vazio, quer dizer que tanto o campo início quanto o campo fim apontam para nulo, então é só eu fazer os dois apontarem para o P. Então, L início recebe P e L fim recebe P. Tá? O else, que é o segundo caso, né? Que seria lista com pelo menos um elemento. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que esse P ele vá no final da lista. E no final da lista quer dizer que eu vou fazer o L ponto fim, que é o último elemento, ponto próximo, apontar para o P, tudo bem? E depois a gente atualiza o fim para o próprio P. Tá? Então, L de fim de próximo recebe o P e depois L de fim recebe P. Beleza? Basicamente é isso. E atualizar o L de tamanho mais, né? Que a gente está incrementando aí o tamanho da lista. Eu posso fazer algumas melhorias, tá? Esse L de fim recebe P, eu posso colocar fora do if-else, né? Porque é a mesma função que vai ser feita nos dois casos, tá? Então, pode fazer assim, fica menos código aí da função. Beleza, gente? Então é basicamente isso, ó. Inserir um elemento na lista, tá? O tamanho da lista é simplesmente retornar um inteiro, né? Então, vou dar um assert que L é diferente de nulo e eu vou dar um return de L ponto tamanho, tá? É isso aí. Função imprimir, que vai imprimir na tela, tá? Então, void imprimir lista T de L. Essa função, então, ela vai só percorrer a lista, né? Então, verificar se o L é diferente de nulo. E aí eu vou fazer assim, né? Eu vou usar o P apontando para o L de início. Enquanto o P for diferente de nulo, a gente vai mandar imprimir o p.info e vai fazer o p recebe p.próximo, tá? Repare que esse p, pessoal, você pode alterar ele do jeito que você quiser, você não pode alterar a variável início, tá? A não ser aqui, né, no liberar, que daí você roda uma vez só e já nunca mais você vai usar essa lista. Mas quando você quer percorrer a lista, né, fazer alguma coisa assim, você nunca muda o início, tá? Você não pode alterar isso, porque senão você perde a referência para o início da lista, tá? Então por isso que a gente usa esse P, que é para poder usar esse P livremente, né, fazer com que ele aponte para os próximos elementos e aí você não vai ter esse problema aí de perder essa referência pro início, tá? Basicamente é isso, eu só vou colocar mais um ln aqui, né, um print barra n, que é para pular para a linha de baixo, tá?
Bom, essa daqui é a função, é o TAD prévio, tá? Que não tem ainda todas as funções, mas a gente já pode rodar ele aqui para ver o que está acontecendo, né? O lista.h está aqui, o lista.c a gente vai precisar fazer alguns includes aqui, né? Então include stdio.h, o stdlib.h e o lista.h. E no nosso programa principal, a gente vai ter isso também. E aqui a gente vai implementar, vai criar essa lista L que recebe o cria, né? Depois a gente vai inserir em L alguns elementos, por exemplo, o 5, dois, 3, 7, o 5 de novo, tá? Depois a gente vai mandar a função imprimir L e depois a gente vai chamar o liberar de L. E por fim, sair do programa. Tudo bem? Então esse é o nosso programa. Agora a gente vai rodar, ver que está funcionando. Então eu tenho aqui esses 3 arquivos. Aqui também, pessoal, eu não vou criar o Makefile, tá? Vocês podem, como exercício aí, fazer ele, tá? Mas eu vou rodar na mão aqui mesmo, ó. Então eu vou criar aqui teste *.c, tá? Faltou o acerte. Beleza, ó. Então, o teste está criado. Vamos rodar ele. 5, 2, 3, 7, 5, né? Que são os elementos 5, 2, 3, 7, 5, tá? Então, exatamente os elementos aí que a gente inseriu. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui para o nosso... tá. Vamos fazer o seguinte agora, né? Vamos implementar, pessoal, a função... vamos voltar aqui, quer ver? Então, ó, a gente já implementou o criar, o libera, o insere, o tamanho, o imprime. Tá? São as funções que a gente implementou até agora. Falta implementar agora o retira, o está na lista, que é um buscar, e o inverte, tá? Inverter a lista. Então, vamos fazer primeiro o está na lista, tá? Que é um buscar, onde você vai passar um x aqui como parâmetro e a função vai te retornar verdadeiro caso o x esteja na lista e falso caso contrário, tá? Então vamos voltar aqui. Então eu tenho agora uma função que vai retornar um int, está lista. Vamos passar o L e o X que a gente vai fazer a busca, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, né? A primeira vez que ele encontrar esse elemento aqui na lista, ele já retorna verdadeiro. Então a gente vai fazer,
um assert, que L é diferente de nulo. E vamos usar o P, né, para apontar para o início da lista. Enquanto esse P for diferente de nulo, a gente vai verificar se o P.info é igual ao X. Se for, pessoal, a gente retorna um verdadeiro, tá? Caso contrário, quer dizer, ele não vai entrar nesse if, a gente faz P, recebe P.próximo. Ele vai fazer isso até o final da lista ou até ele encontrar o elemento. Se ele sair desse while, ele vai ter percorrido toda a lista, não vai ter encontrado o elemento, e aí basta a gente fazer um return 0, tá bom? Simples esse, né? Agora, a gente precisa, pessoal, implementar a função remover, que é a função mais difícil aí, tá? A função remover, ela vai, pode colocar como um void também, remove da lista T, L, passando também um elemento X que a gente quer remover. Só que eu vou fazer uma alteração primeiro na função insere, tá? Porque para ficar mais fácil de a gente implementar a função remove, eu vou impor uma restrição na nossa lista, que é inserir elementos que sejam diferentes entre si. Tá? Então eu não vou permitir que o usuário insira elementos repetidos nesta lista. Isso por quê? Porque a função remove vai encontrar o elemento X, que deve ser removido, e aí, para facilitar, né, para evitar de remover mais de um elemento numa mesma chamada, se ele encontrar o X, é só aquele X que ele tem que remover, não tem que remover mais ninguém, tá? Então, daí depois a gente pode estender isso para ter elementos repetidos, e se o usuário mandar um remove lá com um elemento que está repetido, ele remove mais do que um elemento por vez. Mas por enquanto a gente não vai fazer isso, tá? Para facilitar um pouco essa função remove. Então eu tenho que alterar esse insere para forçar com que ele não vai inserir no final da lista se já tiver um elemento ali inserido. E eu vou fazer isso, pessoal, simplesmente antes da gente alocar esse elemento, né, inserir ele, eu vou chamar a função está na lista, que a gente acabou de fazer. Então, se estiver na lista o L, o elemento X, quer dizer, se isso aqui te retornar verdadeiro, a gente vai retornar, tá? Vai sair aqui, não vai passar adiante, né? Ele vai simplesmente ignorar a função insere. Tá joia? Então, com isso, a gente já está garantindo que a lista vai ter apenas elementos distintos, tá? Então, eu vou até colocar aqui, ó. Impõe a regra que somente elementos distintos estarão armazenados na lista. Tá bom? Beleza. Agora, sim, a gente pode, então, começar a implementar a função remove. Então, vou criar aqui, né, a função. A
função remover, pessoal, remove, ela tem 3 casos, tá? Vamos primeiro encontrar esse elemento que a gente quer remover, né? Então a gente vai fazer assim, a gente vai ter um nó P que vai apontar para o L de início. Então, enquanto esse P for diferente de nulo, a gente vai fazer com que o P receba o P ponto próximo. Antes disso, a gente vai fazer assim, ó, se o P de info é igual ao x, ele vai entrar aqui na função para fazer a remoção, né? Tá? Caso ele não entre nesse if, que seria o caso aqui do else, né? Ele vai atualizar o P para o próximo. Tudo bem? Então esse aqui é o primeiro esqueleto, né? A gente vai ter que fazer mais uma segunda mudança aí neste esqueleto, que é o seguinte. Deixa eu voltar aqui no meu slide. Ó, então imagina que eu tenho uma lista assim. Com os elementos 2, 3, 1 e 5. Aqui, esse daqui é o meu início. Esse daqui é o meu fim. Tudo bem? O que eu vou fazer? Para eu remover um elemento, pessoal, que esteja no meio, supondo que eu queira remover o elemento 3, x igual a 3. Então, isso envolve o quê? Eu fazer com que o meu P, que vai começar aqui, ele vai ser atualizado enquanto o P.info for diferente de x. Então ele vai parar exatamente aqui nesse caso, né? Nessa parte aí onde P.info é igual a x, que é 3, tá? Bom, só que aí, pessoal, o que eu tenho que fazer nesta remoção? Eu tenho que fazer com que esse ponteiro do lado de cá, ele aponte para esse cara, para eu manter a estrutura da lista, tudo bem? Só que quem que é esse ponteiro que está azul? É o anterior do P, tá? Só que nesse caso a gente não tem essa informação, que é o anterior do P. A gente não tem nenhum ponteiro a partir do P que aponte para por detrás, né? E vocês podem falar assim, ah, mas eu tenho um início, ponto próximo. Mas não, porque eu poderia estar removendo um, por exemplo, onde eu não tenho mais esse ponteiro aí imediatamente anterior, né? Tá? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou usar um outro ponteiro auxiliar que vai ser o ante, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer assim, né? Ó. O P vai apontar inicialmente para o início, só que eu vou usar mais um ponteiro aqui, que eu vou chamar de anterior, né? Que inicialmente ele é inicializado para nulo. E toda vez que eu fazer um P recebe P ponto próximo, primeiro eu faço o ante recebe o P,
e depois eu faço P recebe o P ponto próximo. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o antes seja, primeiro, receba, né, o P, e aí eu faço a atualização do P para o P ponto próximo, que é esse cara que está aqui. Tá? E aí, se eu quero remover, né, daí eu vou fazendo isso, né, enquanto o p.info for diferente de x. Quando encontrar nesse x, eu vou ter esse cenário onde o anterior ele aponta para o anterior ao que eu quero remover e o p aponta para o que eu quero remover. Tá? E aí, com isso, através do ponteiro ante, eu consigo atualizar este ponteiro que está aqui, né? Fazer com que ele aponte para o próximo elemento do que eu quero remover. Tá legal? Então, voltando aqui agora nos slides não, na minha tela. O que eu vou fazer, né? Eu vou ter mais um ponteiro. Nó T, ante, que vai inicialmente ser inicializado para nulo. E aqui, ó, quando eu for caminhar o meu P para o próximo elemento, a gente vai armazenar ele primeiro em ante. Tá? E aí a gente faz recebe P.próximo. Aí, quando chegar nesse if, entrar nesse if, aí eu tenho uma situação onde o P aponta para o elemento que eu quero remover e o anterior aponta para o imediatamente anterior ao que eu quero remover, tá? Aí dentro desse if, pessoal, agora sim a gente vai ter 3 casos, tá? Deixa eu voltar no slide aqui. Beleza, ó. Então eu tenho 3 casos, né? Então, deixa eu apagar aqui. O primeiro caso, pessoal, é quando... O primeiro caso é quando eu quero remover do início. O segundo caso é remover do fim. E o terceiro caso é remover do meio. Tem mais o quarto caso, que seria não encontrar o elemento, né? Mas esse daí a gente não vou tratar ele aqui porque ele simplesmente não remove ninguém, né? Mas, ó, supondo que eu quero remover do início, o que eu tenho que fazer? O que vai acontecer aqui? O meu P vai estar aqui, o ante vai estar apontando para nulo, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que atualizar o início, então o início tem que apontar ele tem que ir para o próximo, né? E aí a gente remove o P, tá? Simplesmente isso. Vamos implementar isso primeiro? Então vamos lá, ó. Então eu vou colocar aqui, ó. Primeiro caso, remover do início. Que seria então, como que eu verifico se é o primeiro caso ou não, né? Para eu verificar que é o primeiro caso, eu posso verificar se o ante é igual a nulo, tá?
Ou, se você quiser também, né, você poderia fazer assim, né? Ou P é igual a início, tá? L.início. Então, tanto faz, tá? É o mesmo resultado, tá? Vocês que sabem, do jeito que vocês quiserem, quiser fazer com essa verificação ou com essa, é sempre o caso onde eu quero remover um elemento que está no início da lista. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer, o P está apontando para esse elemento que eu quero remover, então eu vou fazer o L de início recebe o L de início ponto próximo, tá? Então eu vou incrementar o início para o próximo elemento. E aí eu vou dar um free no P. Tá bom? Então, basicamente é isso. Vamos ver o segundo caso agora. Saco, peraí. Segundo caso, pessoal, é quando eu tenho quero remover o 5, por exemplo. Então, remover o 5 envolve o 5 é quando o caso 2, né? É quando eu tenho esse cenário. Eita. Peraí. Calma aí, gente. Beleza, ó. O caso 2, né, que é remover do fim, eu vou ter o P aqui e o ant aqui. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu vou remover o 5. Então eu tenho que fazer com que o fim venha para cá. Como eu faço isso? Eu faço fim recebe ant, tá? Fim recebe ant. E removo o P, tá? Dou um free no P. E só que eu tenho que tomar cuidado com esse ponteiro aqui, ó. Eu tenho que fazer com que ele aponte para nulo, tá? Porque eu vou dar um free em P, esse ponteiro ele vai apontar para lixo lá na memória, né? E aí você precisa fazer com que fim receba, na verdade é fim ponto próximo receba null, tá? Então são essas três coisas que têm que ser feitas aí neste segundo caso. E como é que eu sei que é o segundo caso? Quando, por exemplo, P é igual a fim, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou mudar, tá, pessoal? Vou deixar para ficar mais padronizado P igual a L de início, tá? Else if P igual a L fim, que é o segundo caso. Remover do fim. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer L de fim aponta para o anterior, o L de fim próximo aponta para nulo, e eu consigo agora dar o free no P. Tudo bem? E o último else é quando eu quero fazer remover do meio. Vamos lá, vamos voltar aqui.
terceiro caso vai acontecer quando eu tenho um cenário assim, ó. Supondo que eu tenha eu quero remover, por exemplo, 1, tá? Então x igual a 1, eu vou ter o meu P aqui, o meu ant aqui, tá? Então o que eu tenho que fazer aí nesse caso, né? Eu tenho que fazer com que o ant de próximo, que é esse ponteiro, aponte para o P de próximo. O P de próximo é esse ponteiro aqui, ó. Tá? Então eu vou fazer com que o ant de próximo aponte para o P de próximo. Tá? E free em P, né? Free em P. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Então vamos lá. Então eu vou dar um ant de próximo, recebe o P de próximo e free em P. Tá bom? Bom, em todos esses casos vai fazer com que a lista seja diminuída, então L de tamanho vai ser decrementada. E basicamente é isso, tá? Basicamente é isso daí. Vamos testar? Bom, então eu vou remover aqui inicialmente aqui eu não vou poder colocar mais esse 5, né? Porque eu não posso mais ter elemento repetido. Então vamos inserir mais o elemento 8 aí, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou imprimir a lista inteira, sem nenhuma remoção. Depois eu vou remover da lista L o elemento 5, que é o primeiro elemento. Vou mandar imprimir o L. Então vamos ver aqui primeiro esse caso, tá? Que é remoção do início. Remove. O que é remove? Remove. Tá, tem um problema aqui, pessoal, que ele está usando, ele está tentando chamar a função remove, tá, de alguma biblioteca que existe aí, tá? Então eu vou colocar remover. Remover. Mais uma. O lista.c está com algum problema. Qual que é o problema que está dando? Tamanho.
Tá, o problema é aqui, ó. Não tem esse negócio aqui, tá? Pronto. Mais um outro errinho aqui. L de início recebe L de início ponto próximo na linha 99. Aqui. Beleza. Foi. Então vamos lá, vamos rodar. Segmentation for. Essa daí é um... Quando acontece isso é de se chorar, né? Vamos ver então qual que é o problema. Tá, vamos lá. Eu estou inserindo os elementos 5, 2, 3, 7, 8. Aí ele deu um segmentation full. Então ele conseguiu imprimir todo mundo. Agora aqui no remover, o que eu estou fazendo? Eu tenho o anti recebe nulo e o P recebe o L de início, tá? Aqui eu posso também fazer um assert antes. Assert que L é diferente de nulo. Aí, enquanto esse P for diferente de nulo, ele vai... enquanto se o X for igual ao de info, caso contrário, a gente faz... a gente vai atualizar o P, ok? Se for o primeiro caso, que é o caso onde o P é o início, tá. Vou fazer alguns testes aqui, tá, pessoal? Daí já volto aí, tá? Senão vai ficar muito extenso aí o vídeo, tá? Já achei o erro, gente. Aqui o problema é o seguinte, ó. Esse while ele está continuando mesmo após a remoção. Quando a gente dá um free em P, a gente está desalocando o espaço que está apontado por P e aí ele entra de novo nisso, né? E aí ele vai tentar acessar p.info aqui, ó, verificar se o p.info, mas na iteração anterior o p já foi desalocado, tá? Então por isso que ele está dando segmentation full. Então a gente tem que sair da função quando remover o elemento, tá? A gente pode colocar um return 1 aqui e um return 0 aqui embaixo para indicar que removeu com sucesso ou não encontrou o elemento, tá? E aí a gente pode colocar um int aqui, né? Para ele retornar verdadeiro ou falso, tá? Então, agora, vamos lá. Então eu tenho... Ó, removi o primeiro elemento, então ele foi. Agora eu vou remover o último elemento, tá? Então, removeu o elemento 8 agora. Foi também, tá? Agora eu vou remover o elemento do meio, que é o 3.
Olha lá, foi também. Tá, gente? Então, aí está implementada a função remover, tá bom? Então, esse aqui foi a função, a gente já então tem a função retira, que é o remover, né? E a função está na lista também a gente já implementou, tá? Falta a função inverter, que, adivinha, eu vou deixar como tarefa para vocês, tá bom? Então, eu vou deixar para vocês implementarem ela, que a ideia é a seguinte, né? Dada uma lista que já está criada, você vai, né, fazer inserções nesta lista, por exemplo, os elementos 2, 3, 4 e 5, tá? Se você chamar a função remover, ela vai criar uma outra lista com os elementos invertidos, né? Então aqui você vai ter o 5, o 4, o 3 e o 2. Tá bom? Então aqui é início e aqui é o fim. E o original também, né? Fim e aqui o início, tá? Então a função inverte, ela transforma isso para isso. Tudo bem, gente? Então ficou como tarefinha para vocês tentarem fazer esse exercício, tá? Outro exercício que eu vou deixar para vocês fazerem é reimplementar o tá de pilha e o tá de fila para usar a alocação dinâmica encadeada. Então, ao invés de vocês usarem agora aquela representação de alocação estática ou dinâmica mais sequencial, vocês vão usar a alocação dinâmica e encadeada, tá? Então, alterar o tá de pilha. Agora vocês vão ver, né? Aqui, pessoal, reparem no desenho, ó. Eu tenho o topo apontando para nulo, quer dizer, uma pilha vazia, né? E toda vez que você inserir, você vai inserir sempre à esquerda. Então o topo está apontando para esse último elemento, vou inserir o elemento B, aí ele vai estar aqui à esquerda. Então sua lista com comportamento de pilha, ela sempre cresce para a esquerda, tá? Então você insere um novo elemento, faz com que o próximo desse novo elemento aponte inicialmente para o topo, depois você atualiza o topo para esse novo elemento, tá? Basicamente é isso. E a remoção é a mesma coisa, remove o elemento do topo, tá bom? E a fila, pessoal, é inserção no final e remoção no início. Então você vai ter dois ponteiros, o primeiro e o último. O primeiro elemento que insere, os ponteiros primeiro e último apontam para o próprio elemento. Você vai inserir um elemento, você vai inserir à direita. Então ele sempre cresce para a direita e a remoção remove do lado esquerdo. Tá? Então aí você vai ter o comportamento de uma fila. Tá joia? Aqui eu já até deixei ó, como sugestão de implementação dos TADs, né? Do pilha e do fila. Então essa parte aqui acaba não mudando muito, né? Mas olha que a struct, isso aqui também não altera, que é o struct nó, que é a informação e o ponteiro para o próximo. Só muda aqui, né, na struct pilha, que você só vai ter o ponteiro para o topo, e aqui no struct fila você vai ter os ponteiros para o primeiro e para o último elemento. Tá bom? É isso, pessoal. Essa foi a nossa videoaula sobre listas. A gente vai continuar com listas na próxima semana. Façam esses exercícios, tá, para vocês testarem. E é isso aí. A gente se vê na nossa live, tá bom? Então, obrigado e até mais. Valeu!